Bom, olá. Primeiramente, eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Laine. Eu sou a border desse canal Border Online. E hoje eu vim falar um pouco sobre o que é a síndrome de borderline ou transtorno de personalidade borderline, tá? É, eu pesquisei muitas coisas na internet assim que eu fui diagnosticada como border. E muitas coisas que eu encontrei me deram um olhar diferente para esse comportamento. Então eu sou muito cuidadosa ao procurar matérias que falem sobre esse tema. E essa é uma das que eu mais me identifico, tá? Tá no para quem quiser averiguar, ela tá no site zenclube.com.br/blog/saúde tracinho bem-estar borderline, tá? Só que vocês colocarem na pesquisa Zen Clube Borderline que vocês vão encontrar essa matéria. Bom, então vamos lá, falar o que é a famosa síndrome de borderline. O termo borderline significa fronteiriço e foi estudado apenas em 1938 por um psicanalista americano, tá? Mas só na década de 80 que esse diagnóstico e a definição da síndrome foi afirmada mesmo com precisão. Antes disso, os médicos especialistas acreditavam que a personalidade era uma característica imutável nas pessoas. Super fora, né? O borderline é um dos tipos mais conhecidos de transtorno de personalidade, tá? E também é conhecido como transtorno de personalidade limítrofe ou síndrome de borderline. Por ele ser transtorno de personalidade, nós que somos atingidos por ele apresentamos um padrão distinto, né, de comportamento. E a gente pode caracterizar esse transtorno numa palavra só, que seria instabilidade. Nós que temos esse transtorno de personalidade borderline temos problemas de controlar nossos pensamentos e gerenciar os nossos sentimentos, além de apresentarmos comportamentos impulsivos e às vezes imprudentes. Ou seja, nós alternamos momentos mais estáveis com surtos psicóticos e comportamentos descontrolados. E por ter grande instabilidade emocional, as nossas relações pessoais elas são frequentemente um desastre. Além da gente viver constantemente com sentimento de sofrimento e muita angústia. Bom, quais as causas, né, do borderline? Muita gente pergunta o que causa o borderline. Na verdade, ninguém tem certeza, né? Não existe uma certeza do que causa esse transtorno de personalidade. Mas existem determinados fatores que alguns especialistas acreditam estar ligados no desenvolvimento dessa doença. Eles podem ser genéticos, neurológicos e até ambientais. Bom, vamos falar então um pouco influência genética. Não tem gene responsável, tá? Mas tem algumas evidências de que o desenvolvimento desse distúrbio ele é relacionado com genética. E alguns estudos realizados com gêmeos mostraram que se um dos gêmeos sofre com o transtorno, há uma grande chance que o outro também sofra. Então, além disso, as pessoas que têm um dos pais border também têm chances maiores, tá? Bom, o ambiente familiar e os traumas da infância. Então, tem uma quantidade significativa de border que relataram ter tido uma infância conturbada, com um ambiente instável, ter pais de personalidades fortes e hostil, e o desenvolvimento em um ambiente de muitos conflitos, né? Que pode estar ligado ao aparecimento de traços dessa personalidade. Traumas como abuso emocional, verbal, sexual durante a infância também podem contribuir para o surgimento desses sintomas, né? E também de transtorno do estresse pós-traumático. Então, considerando, né, uma lista grande de coisas que podem influenciar o paciente ter o traço borderline. Bom, vamos falar agora sobre as alterações cerebrais.
A alteração no cérebro pode contribuir para o surgimento de traços border sim, tá? Em alguns estudos, pesquisadores descobriram que a parte do cérebro responsável por regular as emoções das pessoas são menores e mais ativas do que o normal. E o que pode explicar a intensidade dos sentimentos que nós que temos esse transtorno sentimos, né? Então, além disso, a parte cerebral que é responsável pelo autocontrole também é menor do que a das pessoas que não possuem um transtorno, o que pode ser associado à extrema impulsividade que nós temos, né? Então, por conta disso, existem algumas alterações no cérebro que são consideradas. Como que a gente faz para identificar um border, né? E quais os sintomas? Bom, vamos lá. Nós que temos o transtorno de borderline, geralmente nos caracterizamos por conta do sofrimento e da grande instabilidade emocional, tá? Na parte afetiva, né? Geralmente desregulação afetiva excessiva, sentimentos extremos, intensos, aquele famoso ou tudo ou nada, 8 ou 80, não tem meio termo, né? Existe também dentro da gente um medo muito grande, é uma coisa irracional de abandono, né? Fora um sentimento profundo de vazio, tédio e coisas do tipo. Então, por ter súbita e profunda troca de humor, as pessoas costumam ter relações interpessoais muito intensas, né? As pessoas que têm o border são estáveis, são caóticas, né? As relações, elas são de fato muito difíceis. E isso torna o convívio com a gente extremamente difícil. Então, assim, tem que amar muito um border para conseguir conviver com ele. Existem alguns tipos de border, né, que pode apresentar comportamento de autossabotagem, né? Então, assim, como às vezes a gente não sabe lidar com o sucesso, é comum que nós abandonemos nossas metas justo quando a perspectiva de consegui-las está bem próxima, tá? Então, a gente acaba sendo, de certa maneira, prejudicado por conta desse comportamento, né, desse temperamento. Os sintomas do border, eles podem começar a aparecer na adolescência ou então no início da vida adulta. No entanto, assim, esse diagnóstico, ele geralmente não é feito em alguns adolescentes, porque nessa fase a personalidade ainda está em formação. E alguns traços considerados borderline, eles podem sumir com os anos, com a maturidade, com as experiências de vida e outras coisas. Então, eu vou falar aqui algumas das características definidas por especialistas que identificam os sinais de um possível caso de transtorno borderline. Gente, é um possível caso, tá? Porque quem tem capacidade, quem é capacitado para diagnosticar um paciente border é o psiquiatra. Tá? Psiquiatra, psicólogo, são os médicos, tá bom, gente? Então não vamos, tô assistindo, eu me identifico, eu sou border. Não, às vezes você só tá numa fase intensa da sua vida. Bom, vamos lá para nossas características. São instabilidade afetiva e alterações intensas de humor, tá? Então, é episódio de mal-estar, irritabilidade, ansiedade que pode durar horas, às vezes alguns dias até. Raiva, ódio inapropriado e muito intenso e de difícil controle, assim, não é uma coisa que foge das nossas mãos. O sentimento crônico de vazio, de tédio, acontece também com alguns pacientes border, né, de terem sentimentos o sentimento de angústia é tão grande que ocorre algumas tentativas de suicídio ou ameaça ou até mesmo automutilação, né? Acontece, infelizmente, né? Acontece. Bom, no padrão de relacionamento nós somos instáveis e intensos. Então, assim, a gente marca muito pelo extremo, né? É extremo de idealização e extremo de desvalorização. Então, é amor, ódio, bom ou mal. É aquela história, nem 8, nem né, ou é 8 ou 80, ou é tudo ou é nada. Bom, nós temos extrema impulsividade e compulsão em pelo menos 2 áreas potencialmente prejudiciais, tá? Que seriam gastos financeiros, sexo, drogas, álcool, vícios, comida e cleptomania.
Então, assim, não é que obrigatoriamente tenha que ter isso, mas geralmente, na maioria dos casos, existe uma, mais ou menos duas áreas que são prejudiciais, né? Bom, eu já passei pela parte dos sexos, drogas, álcool, vícios, comidas. Só não cleptomania e gastos financeiros. Cleptomania porque eu tenho valores, né, que me inibem disso. E os gastos financeiros porque de fato eu não tenho dinheiro para gastar. Bom, vamos lá, vamos continuar com as características, tá? Esforços constantes e intensos para evitar um abandono, uma rejeição. Pode ser uma coisa real, que a gente realmente está vendo que vai ser abandonado, ou pode ser uma coisa real da nossa cabeça, que no caso é imaginário. Bom, crise de identidade também é muito comum, é uma característica muito forte. É sobre a nossa autoimagem, sobre a nossa autoestima, às vezes até sobre a preferência sexual, gosto, né, valores instáveis, enfim, são, né, essas crises de identidade que só a gente que é border sabe como é cruel sair delas. Bom, existe também comportamento paranoides temporários, que é devido ao estresse ou sintomas dissociativos graves. Eu chamo isso de transe, porque é quando eu fico em transe. Eu entro num ciclo de pensamentos malucos que eu tenho muita dificuldade para controlar, né? Geralmente isso acontece quando eu passo por algum estresse e eu perco o controle. Então, o borderline, ele tem alguns tipos, né? Existem alguns tipos conhecidos. Não é uma classificação oficial e científica, mas alguns autores, psicanalistas, psiquiatras, acreditam que existem diferentes manifestações do transtorno. Então, eles criaram com isso subtipo para diferenciar. Então, eu vou explicar para vocês as duas classificações que são as mais conhecidas, tá? Uma é a classificação de Handy-Krager. Tem esse nome por causa do autor que classificou o transtorno de personalidade em dois tipos, que é o borderline convencional, ou também conhecido como borderline de funcionamento baixo, que é um transtorno que a pessoa apresenta sintomas mais autodestrutivos, podendo ser frequentemente internado por tentativas de automutilação e comportamento suicida. Esse tipo de borderline busca aliviar a dor emocional em si mesmo. E tem o borderline invisível, tá? A pessoa com esse tipo de border aparenta levar uma vida normal e muitas vezes nem percebe que ela sofre desse transtorno. Pode levar rotinas normais de trabalho, de estudo, não tem tanta frequência em comportamento autodestrutivo. Mas por outro lado, o transtorno ele acaba se manifestando nos relacionamentos, no abuso verbal, críticas e até mesmo violência física. Esse tipo de border, ele desconta a sua raiva nos outros, né? Eu me identifico mais com esse tipo, tá, gente? Não é o tipo. Eu até falo quando converso com meu psiquiatra, já falo, olha, doutor, meu border, ele não é do suicida, ele é do homicida, né? A gente dá risada, tudo, mas isso não é legal. Bom, continuemos. Existe também a classificação de Theodore Minton, né, que é outro autor, e ele já criou 4 subtipos para classificar as diferentes manifestações de border, tá? Vamos lá. Ele identificou borderline desencorajado, que são os que têm característica de personalidade esquiva, sabe? Que fica mais isolado, né? Mais submisso, leal, flexível, enfim. E eles costumam se sentir mais vulnerável e em constante perigo. Existe o borderline petulante, que é o comportamento mais passivo-agressivo, né? Impaciente, inquieto, teimoso, desafiante, pessimista, rancoroso. Esse daí é rapidamente desiludido, tá? Existe o borderline impulsivo, que tendem a ser caprichosos, superficiais, distraídos, indecisos, frenéticos, sedutores, e sob a ameaça de abandono ou perda, eles tornam-se sombrios e irritáveis. São potencialmente suicidas. Potencialmente, tá, gente? Não significa que é suicida, que vai, né, se automutilar. É potencialmente. E tem o borderline autodestrutivo,
que esse pode apresentar comportamento depressivo ou então masoquista. Tem uma raiva autopunitiva, que são os que tendem a ser conformistas, tensos, mal-humorados e também são potencialmente, né, possivelmente suicidas, tá? Possivelmente, gente, mais uma vez, tá bom? Bom, algumas pessoas perguntam, a síndrome de borderline tem cura? Gente, fala sério. Como vai ter cura uma coisa que não é doença? Porque não é doença, gente, é comportamento, é personalidade, é um traço de personalidade, é um comportamento. Então, não tem cura, né? Mas quando a gente faz tratamento adequado, algumas vezes tomamos o medicamento, eu faço uso de medicamento receitado pelo psiquiatra, acompanho a psicoterapeuta. Então, isso faz com que os sintomas eles melhorem ao longo dos anos, tá? E com a maturidade também, né? Existe a possibilidade até de sumir totalmente esse transtorno por conta da maturidade que a gente adquire, né? Geralmente após os 40 anos, tá? Bom, como que é feito o diagnóstico? Não tem exame físico ou clínico, não tem, tipo de sangue, alguma coisa, né, palpável. Os sintomas, eles geralmente são identificados através dos sintomas, né? Então, o diagnóstico ele é feito de forma precisa com o especialista em bem-estar emocional, né? Então, são os psicólogos e os médicos psiquiatras, tá bom? Nesse teste, o profissional, ele avalia o nosso histórico médico, tanto da gente quanto da nossa família, além de exame fisiológico para excluir a possibilidade de doença mental, lógico, né, com características parecidas com border, porque, por exemplo, a esquizofrenia ou até mesmo a depressão, tá? Tratamentos possíveis para o transtorno. Gente, é muito simples, não é bicho nenhum de 7 cabeças. Geralmente, o tratamento ele é feito por orientação psicológica e pode estar associado a medicamentos estabilizadores de humor, antidepressivos e antipsicóticos, tá bom? Então, é o seguinte... os medicamentos, não tem um medicamento específico para o transtorno, tá? Mas existem certos remédios que são eficazes para controlar alguns dos sintomas desse transtorno, como o antidepressivo, que reduz a sensação de vazio, o antipsicótico, para diminuir comportamento impulsivo, autodestrutivo e sintomas dissociativos, né? E tem também os estabilizadores de humor, que eles diminuem a oscilação emocional. Eu já tomei dessas 3 opções, já tomei 2. O estabilizador de humor foi o que me deixou melhor, mais tranquila. Hoje em dia eu já faço uso de outro. Mas toda medicação ela é acompanhada pelo profissional do atendimento border, tá? Que é o seu psiquiatra, certo? Gente, não podemos nunca evitar do abuso de substância, tudo bem? Terapia. Tem 3 tipos de psicoterapias que auxiliam no tratamento das pessoas que têm o border, tá? Tem a que eu amo, adoro, que pra mim é que melhor resolve, que é a terapia cognitiva comportamental. Porque ela ajuda a gente a transformar determinados comportamentos, crenças, né, que nós temos que são prejudiciais pra gente, para outras pessoas. Então, assim, com esse tipo de terapia, a gente aprende a lidar melhor com pensamentos paranoicos, aprende a compreender nossas emoções, controlá-la e também reduzir a ansiedade, né, e comportamento autodestrutivo, tá bom? Tem a terapia comportamental dialética. Essa abordagem de terapia, ela se baseia no conceito de consciência plena e tem o objetivo de promover a eficácia interpessoal, regulação emocional, tolerância ao estresse e autocontrole. Tem também terapia familiar ou matrimonial. Geralmente o alvo desse tipo de terapia são as relações interpessoais, né, que são muito abaladas por causa desse transtorno. A terapia familiar ajuda os nossos familiares a entender melhor a nossa condição e a desenvolver técnicas para evitar conflito e melhorar a comunicação com a gente.
Bom, pessoas que revelaram ter borderline. Estima-se que a síndrome de border, ela atinge homens e mulheres, tá? Mas desse total, 75% dos casos são em pessoas do sexo feminino. Então, temos bastante celebridades e pessoas famosas que já foram diagnosticadas com o transtorno de borderline, tá? A gente tem aí nome conhecido: Britney Spears, Angelina Jolie, Lindsay Lohan, Amy Winehouse, Marilyn Monroe, Lady Di, Kurt Cobain, Woody Allen, Jim Carrey. Bom, só os VIPs, né? Só os tops. E o que acontece? É, o transtorno, ele muitas vezes ele nos limita de algumas coisas e muitas vezes ele expande a nossa visão para outras coisas, principalmente para essa parte da emoção. Então, o que é necessário? Gente, ajuda. Ajuda da família, ajuda de psiquiatra, ajuda de psicoterapeuta, de psicólogo, dos amigos do love, do mozão, entendeu? Isso, amor. O border, ele precisa de amor. Todo mundo precisa de amor, lógico, mas o border precisa também, tá? Então hoje, nossa, ficou bem grande porque o tema é longo, mas a gente volta a se falar outro dia. Beijo, tchau!